Essa mágica que eu vou te ensinar agora, ela tem uma característica muito interessante, que é, ela pode ser repetida várias vezes, uma depois da outra. Então funciona assim, pede para o espectador selecionar três cartas. Vamos supor que ele selecione essa e essa. Então, você arruma elas assim uma do lado da outra e fala para ele, meu amigo, escolha mentalmente uma dessas três cartas. Ele escolhe e aí você vira de costas e continua dando instruções. Diga, a carta que você memorizou, deixa onde está. E as outras duas, você troca elas de lugar entre si. Vamos supor que o cara memorizou o rei de espadas. Então você vai trocar essas duas entre si. E aí então vira tudo para baixo, o mágico instrui. E a pessoa vira tudo para baixo. Então o mágico é avisado que o procedimento terminou e vira para frente. E aí ele fala para a pessoa embaralhar as cartas assim na mesa, fazendo assim. Até ele mesmo se confundir. Quando ele termina, o mágico dá uma olhada e fala, sua carta é essa. Pode repetir. Como que funciona, né? É muito simples. O mágico vai memorizar a posição de uma das cartas no começo. Vamos supor que por coincidência ele memorize essa, que é a mesma carta que a pessoa escolheu. Então a pessoa vai trocar as outras duas de posição entre si e virar tudo para baixo. A única tarefa que o mágico tem que fazer é fixar o olhar na carta que ele mesmo memorizou, para depois ver se ela continua. Então ele vai fixar o olhar aqui, o cara vai misturar, ele vai estar sempre acompanhando aqui a carta dele. E aí, quando o espectador terminar de embaralhar, ele vai primeiro nessa e checa se é a mesma carta que era antes. Sim, é a mesma carta. Ora, se é a mesma carta, ela não foi trocada aquela hora, né? Ela continua paradinha no mesmo lugar. Então foi essa que ele escolheu. Agora, e se ele escolher outra? Se ele escolher outra, vamos supor que o cara escolheu o 6 de copas. Então ele vai trocar essas duas aqui. Repare que o rei saiu daqui, né? Então ele não vai estar mais. O mágico vai ficar fixado nessa carta aqui, onde estava o rei. E no final vai ver o 7. O 7 veio de algum lugar para o lugar que estava o rei. Também não vai ser ele, né? Vamos ver. O cara vai virar tudo para baixo. O mágico vai fixar o olhar nesse, pensando, deve ser o rei. Aí o cara mistura. Terminou. Você vem nessa para ver se é o rei. Se for o rei é porque é a carta. Putz, não é a carta. Não é o rei. Não é o rei nem esse 7 aqui que veio de algum lugar para ocupar o lugar do rei. Não é o rei nem o 7. Não é o rei nem o 7. Qual que era a outra carta mesmo? Não lembro, mas tanto faz, porque não é o rei nem o 7. Que não é o rei nem o 7. Sua carta era essa. Qual que era a sua carta? Ah, minha carta era o 6 de ouros. 6 de copas, tá aqui, o 6 de copas. Então é isso, você pode repetir essa mágica quantas vezes você quiser. Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, que eu vou ler todos os e-mails e responder as dúvidas que vocês tiverem. Falou? Continua acompanhando meus e-mails, porque você não vai se arrepender. Um forte abraço.